Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Quero dar um alô para o pessoal que está com a gente online também. Gente, e que série maravilhosa é essa? Vocês estão acompanhando com a gente? Série Milagres nesse mês. Quanta coisa maravilhosa a gente tem ouvido. Espero que você também esteja ouvindo aqui. Olha, e hoje eu estou mais feliz ainda, sabe por quê? A gente vai falar sobre um tema que eu amo. Deus ainda cura. E a gente vai falar sobre o cego Bartimeu. Você que está acompanhando a gente sabe, né? Que o livro do nosso mês é totalmente baseado no testemunho da pastora Renê, escrito pela pastora Renê, pelo pastor Felipe. Assim que eu e minha família, a gente entrou para lá, nós ganhamos de presente esse livro. Que fantástico! Eu não sei se você já ouviu falar, se você teve a oportunidade de ler, mas a cada capítulo tem um QR Code que te leva para os vídeos, para os testemunhos, para as fotos. Aquilo foi tão impactante na nossa vida, eu quero realmente te incentivar a ler esse livro. Bom, já falei que a gente vai falar sobre Deus ainda cura. E o nosso tema, o nosso texto base dessa noite vai ser sobre o cego Bartimeu. E eu quero que você acompanhe comigo. A gente vai ler todo o texto. Eu vou pegar e vou ler todos os versículos de cara e depois a gente vai falar um por um sobre ele. E eu quero que você preste atenção comigo porque eu vou destacar alguns versículos aqui. E lá em Marcos 10, a gente vai ler do 46 ao 52 e fala o seguinte: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, decora isso, grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lá no verso 50 fala o seguinte: lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E por fim, no 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, não é isso? Queridos, aqui, em tudo isso que a gente leu, nessa história de Bartimeu, a gente pode encontrar algumas atitudes que promovem um ambiente de milagre. Algumas atitudes que promovem um ambiente, propiciam a cura. E é aqui nesse momento com vocês, que eu quero tratar, que eu quero trazer alguma dessas atitudes. E a primeira é o seguinte: Bartimeu gritou por Jesus. Você gosta de gritar? Eu sou uma pessoa, não parece às vezes, mas eu sou tímida. E, gente, pensa numa coisa que eu não gosto de gritar. E quando eu penso assim, eu falei, meu Deus, tem que gritar. Mas eu quero que a gente aprenda como que uma atitude como essa chama a atenção de Jesus. Então, estava lá Bartimeu, ouvindo pelo caminho. Ele sabia quem era Jesus. No mínimo, ele já tinha ouvido falar. Gente, vem aí, ele deve ter pensado. Alguém que pode resolver os meus problemas. Alguém que pode me curar. Porque ele falava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diante daquela multidão, lembra que eu destaquei com você grande multidão? Diante daquela multidão, de alguma forma, ele precisava chamar a atenção de Jesus. Ele precisava que Jesus ouvisse ele, que alguma coisa acontecesse ali para que Jesus pudesse parar e curar. E foi o que ele fez. Ele gritou. Que história é essa de gritar, Flávia? O rei Davi
sabia fazer isso também. Eu quero abrir com você lá no Salmo 18:6, que mostra que o rei Davi também gritou, e gritou muito. Salmo 18:6 fala o seguinte: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha aqui outra atitude, do mesmo jeitinho que Bartimeu gritou, o nosso rei Davi, tão querido, homem segundo o coração de Deus, gritou e gritou muito. E lá no Salmo 50:15, o próprio Senhor fala para a gente clamar, para a gente gritar: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Se você jogar lá no dicionário, o que é clamar? Clamar fala de bradar, fala de suplicar, fala de gritar, falar em alta voz. E a gente vê aqui o exemplo de uma atitude, onde a gente está aprendendo aqui, Flávia, então nós temos que gritar pelo socorro do Senhor, nós temos que gritar quando a gente quer um milagre, nós temos que gritar quando a gente quer uma cura. Sim, é o clamor do Senhor. Nós, povo de Deus, temos que ser aqueles que quando a gente precisa clamar, a gente não se intimida, a gente não tem vergonha, a gente não se preocupa com o que os outros vão falar, porque Bartimeu, no meio daquele povo todo, ele gritou. E eu quero te dizer que quando você clama, quando você grita pelo Senhor, Ele te escuta. Amém, queridos? Então essa é a primeira atitude que eu quero que você crave no seu coração. Eu preciso clamar pelo Senhor para que eu possa ver os milagres dele na minha vida. A segunda atitude de Bartimeu, queridos. Bartimeu não desistiu. Bartimeu não desistiu. A gente leu, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E mesmo sendo repreendido, a Bíblia fala que ele gritava mais ainda. Eu gosto, quando eu leio as histórias bíblicas, de ver, imaginar as cenas. E eu fico imaginando, então, Jesus no meio daquela grande multidão, os discípulos cercados, todo mundo querendo cura, e aquele homem cego sentado à beira do caminho, gritando mais ainda. Eu falo alto, se eu gritar, vocês vão enjoar de mim. Mas deixa eu gritar alto de quem, gente? E eu fico imaginando aquele homem: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E aí eu fico imaginando a cena: ei, tá atrapalhando Jesus? Fica quieto, para! Você não está vendo que ele tem mais o que fazer do que te dar atenção? Queridos, eu acho que se fosse eu, com toda sinceridade, eu ia... É verdade, eu estou atrapalhando, Ele tem mais o que fazer. Ia pegar ali minha capa, me esconder e ficar quietinha. Eu fui ensinada desde pequenininha a ser muito obediente, sabe? Mas aquele homem não desistiu, porque ele sabia quem estava vindo pelo caminho. E eu fico imaginando Bartimeu pensando: o quê? Eu vou calar logo agora que eu tenho a chance de ter a minha cura. Não, eu vou gritar mais ainda. Ele não desistiu, mas ele insistiu. Queridos, então se hoje você está aqui precisando de uma cura, precisando de um toque do Senhor, eu quero te dizer, não desista. Ainda que falem para você: para que você está pedindo isso? Você acha que Deus vai te atender? Eu quero te dizer, não desista. Faça como Bartimeu, continue insistindo. Em Hebreus, capítulo 6, versos 11 a 12, eu li isso na passagem do livro que a gente tem como base. Eu falei, aquilo cravou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Hebreus 6, 11 e 12 fala o seguinte: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência
recebam a herança prometida. Queridos, não desista no meio do caminho. Ore pelo seu milagre quantas vezes for necessário. Grite, clame pela sua cura quantas vezes for necessário. Amém, igreja? Mais uma atitude de Bartimeu que a gente aprende com ele. Bartimeu venceu as circunstâncias. Quando Jesus o chamou, lembra o que ele fez? De um salto, ele se pôs em pé e se dirigiu até Jesus. Agora pensa comigo, que circunstâncias, Flávia? Que circunstâncias são essas, então, que ele venceu? Você lembra da história que Bartimeu era o quê? Cego. Pensa naquele homem que falou, olha, levanta que Jesus está te chamando. Mas ele era cego. Eu vou para que direção? Para onde eu vou? O que eu faço? A Bíblia não fala, mas se você for estudar, alguns relatos históricos dizem que Bartimeu não era cego de nascença, que ele tinha os seus olhos arrancados por conta da história do pai dele. Não sei se é verdade, não é o que a Bíblia fala, a Bíblia não chega nesse ponto. Mas eu fico imaginando que se isso for verdade, ele não tinha nem aquela sombra, sabe, para se guiar. Ou seja, provavelmente ele não enxergava absolutamente nada. Mas isso não impediu de dar um salto e chegar em Jesus. Ele foi até Jesus. Outra circunstância de Bartimeu. Lembra que eu falei uma grande multidão? Pensa comigo. Eu quando penso, a Bíblia também não fala quantas pessoas tinham lá. Mas uma grande multidão, eu fico imaginando ali igual a cena, né, da multiplicação dos pães, aquele tanto de gente. E Bartimeu cego, tendo que levantar e se espremer na multidão e chegar até Jesus. Talvez alguns de nós iam olhar, ai, Jesus pode me curar lá de onde ele está. Por que eu tenho que ir lá? Olha a minha dificuldade. Olha as minhas circunstâncias. Não teve impedimento. Ele chegou até Jesus. E mais, esse aqui seria talvez o meu ponto fraco, confessando aqui para vocês. Ele tinha sido repreendido. Ele não estava agradando. Ele não era bem-vindo. Existia resistência contra ele. Sabe quando a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar? Sabe quando a gente se preocupa demais? Ai, gente, eu vou incomodar. Imagina que eu vou gritar e vou chegar até Jesus aqui. Eu vou incomodar. E até isso era uma circunstância que podia impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Mas, queridos, esse homem não olhou para as circunstâncias e nada impediu ele de chegar até Jesus. Eu quero te dizer, não olha para as suas circunstâncias. Ainda que esteja parecendo impossível, ainda que esteja parecendo difícil demais, ainda que os médicos tenham dito, olha, não tem mais jeito, seja para você, seja para alguém da sua família, ainda que a palavra final seja, acabou, deixa eu te falar, não olha para isso, porque nós temos para quem olhar. Olhe para o alto, porque é para lá que vem a resposta divina. É de lá que vem a palavra que nós precisamos. Mas, queridos, muitas vezes, diante das circunstâncias, o que acontece? Vem o medo. E eu quero especificamente nessa noite falar aqui com você sobre medo. Porque o Senhor falou comigo, Flávia, nessa noite eu quero curar. Hoje nós vamos orar sobre cura. Eu quero inclusive que você comece a gerar isso de expectativa no seu coração. Sabe por quê? Porque é o Senhor Jesus que está presente aqui.
E Ele ama quando a gente tem expectativas. Ele ama quando a gente fala para Ele, olha, eu estou faminta, eu estou sedento da Tua presença e eu quero receber o Teu toque. Então, queridos, eu quero te incentivar a você realmente começar dentro de você, criar essa expectativa de um toque do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Só que, como eu falei, muitas vezes, diante de circunstâncias, o medo bate. Diante de muitas vezes na minha vida, eu senti muito medo. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não só promove cura física, mas Ele promove a cura emocional, a cura espiritual. Ele é um Deus completo e promove todo tipo de cura. E Ele me falou, Flávia, você vai ministrar sobre medo. E eu quero te dizer que o Senhor Deus, Ele também nos cura da ansiedade. Ele também nos cura de todo medo. Eu quero te contar um pouquinho, eu quero usar de exemplo aqui, ainda sobre cura, a história da filha de Jairo. Você lembra da filha de Jairo? Jairo tinha uma filha única. A Bíblia fala que ela talvez tivesse ali 12 anos. E aquela menina, filha única de Jairo, ficou doente. E Jairo foi até Jesus e falou, Jesus, por favor, vem até a minha casa e cura a minha filha. E Jesus falou, ok, eu estou resumindo aqui para você a história. Vamos até lá, Jairo, eu vou curar a sua filha. Só que no meio do caminho outras coisas aconteceram, você lembra? A mulher do fluxo do sangue, de novo no meio de uma multidão, Jesus caminhando, imagino de novo aquela multidão, e ele, opa, saiu poder de mim. E todo mundo, mestre, como assim? Como assim? Tem muita gente aqui, alguém esbarrou em você. Saiu poder de mim. E aquela mulher chegou até Jesus, e aí Jesus falou, filha, a sua fé te curou, vá em paz. E aquela mulher ficou curada. Só que no meio dessa história, enquanto tudo isso estava acontecendo, chegaram até Jairo. Jairo, a sua filha morreu. Queridos, eu posso imaginar o pavor e o desespero daquele homem. Eu tenho uma filha de 13 anos, filha única também. Quando eu penso nessa história, eu falo, imagina, ele estava a caminho com Jesus, quem ia curar a filha dele? E acabou. Só que não acabou, né? Jesus fala para Jairo o seguinte, isso eu quero ler com você, Lucas 8:50, porque eu quero que você entenda essa palavra nesse momento, como sendo para a sua vida também. E lá Jesus fala, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Aquela menina já estava morta, queridos. A notícia já tinha chegado até Jairo. Eu não sei quais são as suas notícias, quais são as suas circunstâncias, o que você está ouvindo nesse momento. Mas eu quero te dizer essa palavra, não tenha medo, tão somente creia e você será curado. E o seu milagre vai chegar. E Jesus continuou no caminho, você conhece o resto da história. E eles chegaram até aquela casa e Jesus ressuscitou aquela menina. Queridos, deixa eu te falar, ainda que a morte chegue, o nosso Deus é aquele que fala, não tenha medo, porque eu posso todas as coisas. Eu curo e eu ressuscito. Nem a morte pode nos parar, porque nós sabemos em quem nós cremos. Amém, queridos? Então não deixe o medo te parar. Algum tempinho atrás, não faz muito tempo, eu comecei a ter muitos medos. Eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava muito corajosa. Mas sabe assim, você vai caminhando na vida, vai caminhando, e eu comecei a ter alguns medos. Eu comecei a ter alguns medos específicos. Meu pai, ele já faleceu, ele teve leucemia. E justo nessa idade que eu estou chegando, vou contar para vocês a idade não. E eu comecei a falar, meu Deus, será que eu vou ter leucemia também? E ele tinha irmãos, o doador dele foi o irmão, eu sou filha única.
Gente, pensa num medo que começou a me assombrar. A idade chegando, as coisas acontecendo, e eu comecei a ter alguns sintomas. E eu comecei a ter medo de outras doenças, de outras coisas. O medo começou a me dominar. E parece que é uma avalanche, às vezes, quando vem o medo, né? Porque não parou por aí. Eu que era uma pessoa corajosa, eu comecei a ter medo de outras coisas. Eu comecei a ter medo de desafios. Eu comecei a ter medo de coisas novas. Toda vez que surgia algo novo para eu fazer, até na igreja, até aqui na nossa igreja na Ilã, pensa que eu amo pregar. Pensa que comecei a receber convite para pregar e comecei a ficar com medo. Eu não estava me reconhecendo. Queridos, mas eu precisei fazer o que o Bartimeu fez. Eu precisei clamar. Eu precisei gritar. Eu precisei falar, Senhor, eu não sou uma pessoa que vou viver debaixo de medo. Eu quero vencer isso e eu sei que você pode me curar. E, queridos, Deus ministrou algo ao meu coração, que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. E está em Provérbios 28:1. E eu quero que você receba essa palavra, porque foi o que o Senhor falou, Flávia, ministra essa palavra. Assim como você recebeu, aquilo que a gente recebe precisa ser multiplicado. E eu quero derramar isso sobre a sua vida. E lá em Provérbios 28:1, foi o que Deus me falou. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Os justos são corajosos como um leão. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, Flávia, eu habito dentro de você, e eu sou o leão da tribo de Judá, e eu rujo em teu favor. Queridos, toda vez que nós precisamos, existe um leão dentro de nós que ruge ao nosso favor. Ele nos torna corajosos como ele. Então, se você está aqui nessa noite, presta atenção nesse recado. E por algum motivo, você também está sendo dominado pelo medo. Nós repreendemos esse medo agora, em nome de Jesus. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida coragem. Nós declaramos agora que todo medo sai da tua vida. E você recebe agora uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção para prosseguir. Você não é daqueles que retrocedem, você não é daqueles que fogem, você não é daqueles que paralisam. Mas você é daqueles como o leão, que ruge e que avança e que enfrenta. Amém, igreja? Recebe isso da parte do Senhor. Aleluia! Ele é o nosso leão. Mais um ponto sobre Bartimeu. Vamos voltar para a nossa história aqui. Bartimeu, ele pediu a cura. Você lembra a pergunta que Jesus fez para ele? Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Só que antes disso, se você lembrar lá no início da nossa história, Bartimeu já tinha pedido. Ele já tinha falado por 2 vezes, mestre, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ou seja, ali ele já estava exclamando, ele estava falando, eu preciso da sua ajuda. Ele sabia que aquele Jesus que estava passando pelo caminho agia de graça e de misericórdia. Ele já estava ali naquele momento ativando a fé dele. Ele sabia quem estava ali. E você acha que Jesus também não sabia o que Bartimeu precisava? Óbvio que Jesus sabia. Mas o nosso Deus, ele tem prazer em fazer essa pergunta para a gente. Não é a primeira vez na Bíblia que essa pergunta é feita. Em outros momentos, Jesus também perguntou. Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Ele tem prazer em fazer isso, ele tem prazer em atender os desejos dos seus filhos. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O nosso Deus tem prazer em curar. Mas o que a gente precisa? Por que ele pergunta?
Porque Ele quer relacionamento. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer relacionamento. Ele quer poder virar para você e falar: meu filho, minha filha, que queres que eu te faça? A gente no livro, no testemunho da pastora Renê, e esse acho que na nossa igreja, na Ilã, você vai concordar comigo, você que já é da casa, é o nosso maior testemunho. Talvez na minha vida seja o maior testemunho que eu já ouvi sobre cura e sobre milagre. É fantástico, é algo sobrenatural que a gente vê de fato o que Deus fez. E no livro conta toda a história de um passo a passo. Não sei se você lembra dessa história. E o pastor Felipe, ele fala, de orações por fases. E existiam momentos ali, a cada etapa, que a pastora Renê ia avançando, eles pediam: Senhor, que ela possa abrir os olhos. Senhor, que ela possa andar. Senhor, que ela possa falar. A cada etapa era um clamor. A cada etapa eram orações específicas sobre aquele período. Senhor, que ela tire o tubo de alimentação. Queridos, eu fico imaginando assim, eu não vivi esse tempo. Mas é como se a cada fase o Senhor perguntasse para eles: Felipe, Renê, o que queres que eu te faça? E eles iam falando. Lembra que Bartimeu falou: Mestre, eu quero ver. E esse pedido foi atendido. Na vida da pastora Renê não foi diferente. A cada pedido, o milagre foi acontecendo. A cura foi acontecendo. E eles viram a resposta do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a cura é imediata. O nosso Deus tem poder para isso. Mas às vezes, a cura é um processo. Porém, todas as vezes o Senhor nos chama para perto dele. Assim como ele fez com Bartimeu. Vem, Bartimeu. Ele podia curar de onde ele estava? Claro que sim, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele falou: chamem, vem até mim. Queridos, o Senhor a todo tempo nos chama para perto dele. E a todo tempo ele faz essa pergunta. E essa noite eu quero te dizer, você que está aqui, você que está online, a pergunta para você. Deus está falando o seguinte: meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? E é simples, basta você responder. Vai alimentando isso no seu coração enquanto a gente ainda está pregando, queridos. Vá alimentando, vá colocando isso diante do Senhor. Vá falando a necessidade do seu milagre, da sua cura. Senhor, eu quero isso. Bartimeu pediu e ele foi atendido. Deus tem prazer em atender os nossos pedidos. Bartimeu teve fé. Jesus falou: vá, a sua fé o curou. Lembra que eu falei da gente ativar um ambiente de fé? Lembra que lá no início da história também, quando Bartimeu ouviu sobre Jesus, ele começou a gritar. Ali ele já estava tendo uma atitude de fé. Ali ele já estava criando aquela expectativa dentro dele. Eis que vem aí aquele que vai me curar. Ele já estava ativando essa fé dentro do coração dele, já estava preparando o ambiente. Queridos, tenha fé, tenha atitudes de fé. Eu quero compartilhar um testemunho com você para você entender o que eu estou falando sobre atitudes de fé. Eu já estive aqui com vocês e eu não sei se você pode estar comigo e lembrar que eu falei que um dos decretos de morte sobre a minha vida foi que eu não poderia ter filhos. E eu contei isso para vocês aqui. Porém, eu não contei como que o meu milagre aconteceu. E eu quero compartilhar com você. Eu casei com o Richard, a gente namorou, tudo lá dentro dos caminhos do Senhor, tudo lindo, maravilhoso. Fomos para a nossa lua de mel. E quando a gente voltou, depois de alguns meses, eu comecei a ter alguns problemas. E eu precisei procurar uma médica. E eu fui até aquela pessoa, e depois de alguns exames, depois de algumas coisas, aquela médica me falou: olha, eu vou te dizer que vai ser muito difícil você engravidar.
Esse foi o decreto que eu recebi. Esse foi o veredito que eu recebi. Aquilo me entristeceu de uma forma, mas eu não aceitei. Eu não aceitei aquele decreto. Inclusive, eu mudei de médica e eu segui. E eu falei, eu não aceito isso. E os anos foram passando, a gente tinha alguns alvos, trabalho, faz ali faculdade, termina isso, termina aquilo, até que chegou um momento das nossas vidas que a gente entendeu, yes, agora queremos ter filhos. Pensa numa pessoa que falava que ia ter 3 filhos. Gente, eu falava de ser mãe, eu brincava de Barbie e eu era mãe de todo mundo. Eu queria ser muito mãe, mas muito. E eu não queria só uma não, eu queria 3. Eu tinha essa meta, 3, porque eu era filha única. E quando a gente começou então finalmente a tentar, vamos tentar, nada. E foram 2 anos tentando. Pensa em 2 anos de muito sofrimento. 2 anos de muita, mas muita dor. Muita. Mês após mês. Eram choros intermináveis, porque eu tinha um sonho e aquele sonho não se realizava. E um dia eu estava sozinha em casa, na minha sala. Sabe aqueles momentos de Bartimeu que você precisa gritar, que você precisa clamar? Foi isso que eu fiz. Eu comecei naquela sala sozinha, eu dobrei o meu joelho e eu chorava, e eu clamava, e eu lembro daquela cena até hoje. E eu gritava. Sabe aquela pessoa que não gosta de gritar, que não sabe gritar? Eu gritava. Eu gritava de dor. Era tanto choro, tanto choro. E naquele momento, eu ouvi o Senhor falando comigo. Vai ler a história de Ana. Vai para 1 Samuel, capítulo 1. E eu fui. Deixa eu lembrar um pouquinho dessa história com você. Ana era mulher de Elcana. Elcana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E Ana era estéril e não podia ter filhos. E aquela mulher, eu vou resumir para você, ela sofria tanto. A Bíblia fala que ela chorava, que ela não comia e que ela tinha uma tristeza e uma angústia profunda. E um belo dia, Ana, então, assim como Bartimeu, resolveu se derramar na presença do Senhor. E a Bíblia fala que ela clamava e que ela chorava ao ponto de Eli, o sacerdote, achar que ela estava embriagada. E aquela mulher fez uma oração naquele dia. E ela falou, Senhor, se você me der um filho, eu vou te consagrar. Ele não vai ser meu, ele vai ser teu. E Eli viu aquilo e ele declarou uma bênção sobre aquela mulher. E aquela mulher fez aquela oração e fez um voto com o Senhor. Ela entregou aquele filho a Deus antes mesmo dele existir. E Eli abençoou então, aquela mulher creu, assim como Bartimeu, ela tinha ali se derramado, ela tinha sido intensa, ela tinha clamado. Assim como Bartimeu, ela creu. E assim como Bartimeu, ela teve uma atitude de fé, de consagrar um bebê antes mesmo dele existir. E aquela mulher engravidou e deu à luz, e você conhece o resto da história, porque daí veio Samuel. Queridos, naquele momento, Deus falou comigo, faça como Ana. E eu entendi claramente a voz de Deus, de que Deus estava me dando naquele meu momento, meu e dele, uma promessa de que eu ia engravidar. E ali, debaixo de muito choro, eu fiz aquela oração. Eu peguei a Bíblia, eu fiz exatamente a mesma oração que Ana, e eu fiz um voto. E eu ali, ainda sem imaginar que eu poderia engravidar, eu falei, Senhor, eu já estou consagrando meu filho, que eu sei que o Senhor vai me dar, e eu já consagro a Ti. É teu. Queridos, ali eu comecei a ter uma atitude de fé. Ali o Senhor precisou me ensinar algo. Assim como Ana, que trouxe à existência aquilo que não existia, isso é fé. Eu precisei fazer naquela sala. E eu saí dali, e eu saí em paz. Pensa, 2 anos sem paz. Naquele dia eu saí com paz. E passaram-se algumas semanas. Foram algumas semanas depois. Eu estava numa reunião de trabalho, numa empresa. E eu recebi um versículo. E eu quero ler esse versículo com você. Porque da mesma forma que Deus falou comigo, eu sei que Ele vai falar com você através dessa palavra.
Lá em Números 23, 19, fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Naquele momento, mais uma vez, o Senhor falou comigo: não deixa a chama apagar, porque eu te prometi e eu vou cumprir. E aquilo acendeu no meu coração mais uma vez. Passaram-se alguns dias. Lembra de uma música que estava muito famosa naquela época, isso fazem 14 anos, né, gente? Do Felipe Valadão. Meu milagre, hoje o meu... Eu sou péssima de música. Meu milagre vai acontecer, não vou cantar não, gente. Vocês não saírem correndo. Sobre o milagre, vocês vão lembrar da música. E eu estava indo para a igreja, Richard dirigindo, e eu ouvi aquela música. E no final, acho que era uma rádio. E eu sei que o André Valadão... Gente, é André ou Felipe? Até estou me confundindo. É o André Valadão mesmo. O André Valadão começou a ministrar. O seu milagre chegou. O milagre já chegou. Ele ainda não vai chegar, não. Ele chegou e tal. Pensa na pessoa aqui que eu falei. É comigo. É comigo esse negócio. Aí eu falei, Deus me prometeu. Eu fiz o voto de Ana. Ele me mandou o versículo, foi uma adolescente, gente, na época, lá da outra igreja, ela me mandou, eu senti no coração de te mandar aquele versículo. Falei, Deus falou comigo no versículo, e agora Deus está falando que o meu milagre chegou. O que a pessoa acreditou? Tô grávida. No dia, isso era à noite, a gente indo para a igreja. No dia seguinte, falei para o Richard, tô grávida. Aí meu marido, né, ele é sábio. Flávia, era mais um mês, né? Cuidado, não, outra frustração, né? E aí eu comecei a mandar, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, gente? Então comecei a ligar para a médica. Eu fui, né? Uma semana depois eu tinha uma viagem a trabalho para fora do país. Eu ia ficar uma semana em treinamento e a gente ia emendar com férias. Então eu falei, gente, eu estou grávida, eu tenho que descobrir, porque semana que vem eu vou viajar, tudo pronto, passagem comprada. Aí liguei para a médica. Não, Flávia, a médica me acompanhava, ela até hoje minha médica. Flávia, você está atrasada? Não, tinha nada atrasado. Não, minha querida, então olha só, não tem motivo para a gente, ela é toda calminha, não tem motivo para a gente fazer esse exame. Eu falei, não, doutora, tem que fazer, vou viajar semana que vem, eu estou grávida. Flávia, minha filha, eu sei que eu perturbei aquela médica, tá de ama, de paixão. Perturbei a pessoa, que no final, assim, perto da hora do almoço, ela me mandou um fax com pedido. Na época era fax, gente, fax com pedido. Corri, saí do trabalho, na hora do almoço fiz. O negócio só ia ficar pronto às 20, tinha que ligar, né, beta HCG. Quando chegou de noite... ficava pronto às 8, 7h55, Richard, fica aqui, vamos ficar com o telefone, porque vai dar. Flávia, por favor, não cria essa expectativa, a gente já viveu isso, ele já estava preparado. Gente, liguei, 20 da noite em ponto, a mulher falou uns números lá, eu falei, minha filha, não me fala número não, pelo amor de Deus, me fala se eu estou grávida. A senhora está grávida. Gente! O nosso Deus é um Deus de milagre. E Ele honra as nossas atitudes de fé. Alguns de vocês conhecem, o meu milagre chama Isabela. Agora em dezembro vai fazer 14 anos. Isabela significa, sabe o quê? Entre outros lá variantes, mas significa consagrada a Deus. Ela não é minha, ela é do Senhor. E hoje ela está lá com o retiro dos jovens, gente. Pensa nisso, a gente está aqui, né? Todo mundo curioso. Gente, o nosso Deus é um Deus de milagre. E se Ele fez isso comigo, eu quero te dizer que Ele faz com você também. Ative essa fé. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, ó. Levanta a sua mão e recebe aí um batismo de fé. Em nome de Jesus, o nosso Deus é aquele que prepara o caminho. Que Ele tem esse incrível batismo de fé para as nossas vidas. E por último, eu estou terminando aqui. Último ponto sobre Bartimeu. Bartimeu seguiu a Jesus. Lembra que a Bíblia fala assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu te falar, existe um caminho.
E nesse ponto aqui, eu não só quero te dizer que você precisa seguir a Jesus sempre. Não dá para ter milagre, não dá para ter cura sem seguir e sem andar com Jesus. Mas o que o Senhor falou especificamente sobre esse ponto comigo foi: Flávia, talvez muitos dos meus filhos que estejam aqui já passaram por algum milagre. Eu já fiz um milagre na vida deles. Eu já toquei, eu já curei, eu já transformei. Mas às vezes ao longo do caminho a gente esquece, e a gente desanima, e a gente esmorece, e a gente esquece desse Deus que ainda cura, que ainda faz milagres. Querido, deixa eu te falar isso nessa noite. Se você está aqui ou está nos assistindo online, e você é desses que esqueceu, que está desanimando, que já foi tocado, que já recebeu o seu milagre, mas está pensando em desistir, não desista. Faz um memorial, vamos construir um memorial ao Senhor. E fale: Senhor, você já me tocou uma vez, e o Senhor pode me tocar todas as vezes que forem necessárias. O Senhor está te falando isso, queridos. Não desanima, não fica pelo caminho. Levanta, grita, ativa a tua fé. Não olha para as circunstâncias. Creia e siga o Senhor Jesus, porque Ele tem mais para a tua vida. E eu quero concluir em tudo que a gente viu, em todas essas experiências de Bartimeu, também sobre Jairo e Ana. É como eu falei, eu vejo uma cura completa aqui. E nessa noite, o Senhor quer promover cura completa. Nós vamos orar, nós vamos encerrar, mas eu quero te dizer que Deus quer te curar fisicamente. Eu não sei se você está sofrendo de enxaqueca. Eu não sei se você tem pressão alta. Eu não sei se é câncer. Eu não sei o que é. Mas o nosso Deus ainda cura. E Ele vai tocar você nesse dia, nessa hora. Ativa a tua fé. O nosso Deus também é um Deus que cura a alma. Não sei se você chegou aqui com depressão hoje. Quantas e quantas pessoas nós temos visto com ansiedade, crise de pânico, ansiedade, um medo tomando conta. O nosso Deus é aquele que cura todas as coisas, e Ele quer curar a tua alma nessa noite. Queridos, essa noite você sai daqui com a sua mente tocada por aquele que renova as mentes. Você sai daqui completamente restaurado nas tuas emoções. Nós vamos orar por isso. E também cura espiritual. E outra versão fala sobre Bartimeu: a tua fé te salvou. O nosso Deus é aquele que cura e é aquele que salva. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você escute isso. Qual cura que você precisa? Você precisa de uma cura física. Você precisa de uma cura emocional. Você precisa de uma cura espiritual. O Senhor quer promover esse ambiente. E Ele está te perguntando: meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Então feche os seus olhos nessa hora. Eu quero te dar um tempo para você responder, todos de olhos fechados. Meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Responda agora para o Senhor. Responda agora, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E se você precisa desse toque, se você precisa dessa cura, seja cura física, seja cura emocional, seja cura espiritual, levanta suas mãos agora, porque nós vamos orar e vamos declarar isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eis os teus filhos aqui de mãos levantadas. E nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que está aqui agora, tocando. Eu quero declarar que nessa hora você recebe um toque da parte de Deus.
Talvez você comece agora a sentir um refrigério, algo diferente. Talvez você comece agora a sentir algo te queimando. Mas você vai sentir, creia nisso. Eu declaro agora a cura física. Eu declaro que todo câncer sai em nome de Jesus. Eu declaro que toda enxaqueca, toda dor de cabeça, que toda enfermidade nós repreendemos agora em nome de Jesus. Sai e seja curado agora em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que toda ansiedade sai. Eu quero declarar você curado de todo medo, de toda preocupação, de toda angústia, de toda depressão. O nosso Deus é aquele de vinho novo. O nosso Deus é aquele de alegria. E nessa hora, Ele vem como um bálsamo, trazendo alegria para o teu coração. Você vai sair daqui hoje em paz. A paz que excede todo entendimento. Nós declaramos isso agora sobre a tua vida. E queridos, eu quero fazer uma última pergunta, todos de olhos fechados. Talvez você precise de uma cura espiritual. Talvez ao longo do caminho você tenha perdido a conexão com o Senhor. E nesse momento, você precisa se reconectar. Você precisa voltar para os braços do Pai. Ou precisa entregar sua vida para Ele. Se essa você, levanta suas mãos. Nós queremos orar por você também. Aleluia. Aleluia. Enquanto o louvor toca, eu quero te fazer um último convite. Há um ambiente de cura aqui nesse lugar. Enquanto o louvor toca, continue crendo, porque você vai ser tocado. E enquanto você é tocado, eu quero que você glorifique o Senhor. Dê um glória. Lembra que às vezes a gente precisa gritar, às vezes a gente precisa clamar. E crie esse ambiente. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Você pode levantar a sua voz e declarar isso. Há poder no nome de Jesus. De Jesus. Feche os seus olhos e em sinal de rendição, levante as suas mãos bem lá no alto e declare: há poder no nome de Jesus. Clame pelo nome poderoso de Jesus. Clame pelo nome poderoso de Jesus. E nesse momento eu queria te convidar a fazer algo um pouco diferente. Você sabe, pessoas dentro da sua família, você sabe, pessoas dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro da sua região, dentro da onde você mora, que precisam de um toque específico de Deus. E nesse momento, enquanto nós louvamos mais uma vez, enquanto nós declaramos que há poder no nome de Jesus, eu queria te convidar a orar por essa pessoa. No nome de Jesus. E eu queria te convidar a de repente pegar o seu celular, de repente mandar um versículo que foi ministrado aqui para essa pessoa, e declarando: há poder no nome de Jesus. E o que você precisa está chegando pelo clamor do povo de Cristo. E nós declaramos: há poder nesse nome. Esse nome é poderoso para fazer infinitamente
infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Esse nome é poderoso para curar onde quer que esteja, qual seja a situação. Esse nome é poderoso para fazer. Declare, levante a sua voz, declare: há poder nesse nome para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Deus, nós levantamos a nossa família a Ti. O Senhor sabe, ó Deus, cada pessoa da nossa igreja que precisa de um toque de cura. O Senhor sabe, ó Deus, pessoas que nesse momento estão com diagnóstico de câncer em estado terminal. Mas assim como nós vemos a Tua palavra, assim como Jairo te escutou, não tema, tão somente creia. Que essa seja a mensagem para nós nesse momento. Que todo temor possa cair por terra, dando espaço a uma fé sem limite. Ei, seja curado, seja curado, seja curada, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, que é o seu familiar seja curado. Em nome de Jesus, os seus pais, em nome de Jesus, seja curado. A cura, a virtude saindo daqui, a cura, a virtude saindo desse lugar, porque Deus está aqui, Jesus está aqui, a presença dele está entre nós. Então, ei, receba a tua cura, ei, receba a tua cura. E se você recebe isso, glorifique e engrandeça o nome de Jesus. Glorifique e engrandeça, aplauda com toda a sua força e declare: eu estou curado em nome de Jesus. Meus parentes estão curados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes aqui? Deus já derramou, Deus já trouxe, tudo Ele já fez. Apenas crie um ambiente de fé e receba. Amém? Amém? Se você tiver um testemunho de cura, nós como igreja queremos saber. Eu creio que essa noite, nesse momento, já temos muitos testemunhos de cura. Fale comigo, fale com um dos nossos líderes. Nós queremos levantar o seu testemunho para que possa inspirar o coração de outras pessoas. Eu testemunhei aqui na semana passada, domingo passado. Eu fui curado de uma pedra no rim recentemente, no meio dessa série. Uma pedra no rim que já tinha constatado estar lá. Depois de uma oração, sumiu de lá. Deus é poderoso. E Ele vai fazer muito mais. Não somente nessa série, mas Ele vai fazer muito mais na sua vida, na sua família e na sua casa. Feche seus olhos, receba a presença, receba a bênção dEle nesse momento. Deus, obrigado por um culto maravilhoso em Tua presença. Um culto onde nós nos derramamos, um culto onde nós rasgamos o nosso coração, onde nós atraímos a Tua atenção com o nosso louvor. Que nós possamos gerar um ambiente de fé no nosso dia a dia. Ó Deus, não uma fé de precisar ver para crer, mas uma fé onde leva, ó Deus, a gente a consagrar mesmo sem saber se há possibilidade de existência. Que essa seja a nossa fé. Nós consagramos já filhos a Ti, nós já consagramos bens a Ti, nós já consagramos, ó Deus, a nossa saúde emocional e espiritual a Ti, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que provê cura, o Senhor é o Deus que traz toda a provisão em todas as áreas da nossa vida. E nós já recebemos a Tua bênção em nome de Jesus. Nós recebemos em fé, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Você que recebe isso, diz um amém bem alto, querido. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vá em paz. Nós amamos você. Fique com Deus.
Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, que alegria poder recebê-los aqui, te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é com imensa alegria que eu quero recepcionar vocês e dizer que, mais uma vez, saber que vocês estão aí nos acompanhando e participando desse culto maravilhoso faz com que a gente possa estar juntos mais uma vez, só mesmo a graça de Deus para proporcionar não apenas esse encontro, mas esse momento maravilhoso. Venha participar conosco e mergulhar nessa atmosfera sobrenatural e vir para esse ambiente de milagres, porque é isso que nós estamos vivendo aqui e queremos que você viva aí na sua casa, que você seja alcançado pela graça de Deus, onde quer que você se encontre, do jeito que você está, porque essa graça transformadora é o poder de Deus que vai mudar a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Quero que você participe com a gente, qualquer que seja as mídias que você esteja, Facebook, YouTube ou nosso site. Mas o importante é que você escreva nos comentários, porque só assim nós podemos te identificar e te conhecer melhor. E essa é a forma de você participar dos cultos, escrevendo nos comentários. E ali você pode fazer um pedido de oração, tirar uma dúvida, um esclarecimento e falar conosco. E se você é novo aqui, escreva novo aqui, para que a gente possa falar com você. Queremos estar te acompanhando, mas também te pastoreando. Há também um canal muito especial que você pode fazer contato conosco. É o nosso WhatsApp, o 21 966 358309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. E nós teremos um imenso prazer em te responder e falar com você, orar contigo e trazer você para perto desse ambiente magnífico e maravilhoso que nós estamos vivendo. E eu tenho um convite muito especial para você também. São os nossos GTs, grupos de temporada. São grupos de comunhão, onde nós temos a oportunidade de conhecer novas pessoas, trocar experiências, compartilhar testemunhos, orar juntos e estudar a Bíblia. Esse é o ambiente de crescimento e fortalecimento espiritual. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você participar de um GT e conhecer amigos e irmãos que vão estar juntos com você na sua jornada espiritual. Não esquece de dar um like no vídeo, ativa as notificações e também segue as nossas outras mídias sociais, o Instagram, e vai lá no nosso site, conhece, queremos estar junto com você. Nós somos Elan, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.